Olá, bom, a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo no primeiro capítulo do livro Contagem Regressiva. Isso aí. E o objetivo aqui não é, assim, ter uma conversa puramente teológica, sabe? A ideia é usar a perspectiva da fonte para a gente tentar entender o pano de fundo de alguns desafios que o próprio prefácio do livro menciona. Crises, ansiedade, relacionamentos tóxicos. Exato. Coisas que parecem definir a nossa época. E o capítulo já começa jogando a gente no meio de uma tensão, né? Uma tensão fundamental. Que é... Como que algo tão imperfeito como o mal pôde surgir num universo que, segundo essa narrativa, foi criado de forma perfeita? De onde veio essa primeira mancha? E para nos colocar dentro desse dilema, a fonte começa com uma história. Uma história real e, olha, bem perturbadora. Muito. Aconteceu em 1995, na Louisiana. Uma universitária de 19 anos, Sarah Edmondson, e o namorado cometeram uma série de crimes que, segundo os relatos, pareciam imitar cenas de um filme. Um filme que eles assistiram, tipo, várias e várias vezes, né? Exatamente. E em um dos assaltos, ela atirou a queima-roupa em Patsy Byers, que era funcionária de um posto de gasolina. Nossa. A vítima milagrosamente sobreviveu, mas ficou paralítica. E a declaração que ela deu mais tarde foi o que marcou todo o caso. Ela disse: "Eu vi o demônio no rosto dela." É uma frase de um peso enorme. Total. E ela nos leva direto para a pergunta que o livro quer explorar, partindo dessa história. De quem é a culpa? Pois é. É das drogas que os jovens usaram? Do filme, que talvez tenha normalizado a violência para eles? Da própria Sarah? Ou, como a fonte sugere, de algo mais antigo, mais sinistro? O capítulo usa essa tragédia pessoal para escalar a pergunta para o nível cósmico. Exatamente. Então tá, vamos começar a destrinchar isso. A primeira grande afirmação do livro é que o mal, na perspectiva do Apocalipse, não é tratado como uma ideia abstrata. Não mesmo. É um ser real, pessoal. A fonte é bem direta nisso e cita Apocalipse 12, verso 12. O diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é fascinante aí é a moldura que o texto constrói com essa citação. Sim, a intenção não é só dizer, olha, o diabo existe. É maior que isso. É enquadrar todos os problemas do mundo, a dor, a tristeza, a morte, a corrupção, tudo como consequência direta das ações desse ser. Ou seja, estabelece a narrativa de um grande conflito. Isso. Os nossos problemas nessa visão não são aleatórios, não são acidentes, são sintomas de uma guerra que está acontecendo. O livro até usa uma analogia que eu achei interessante. Diz que o universo é regido por leis perfeitas, como as leis da física que mantêm os planetas em órbita, numa harmonia precisa, sabe? Então, a sugestão é que o mal seria uma quebra deliberada dessas leis espirituais. Exato. Uma anomalia intencional nesse sistema perfeito. Mas isso só empurra a pergunta um passo para trás. Com certeza. Se as leis eram perfeitas e os seres criados sobre essas leis também eram perfeitos, como essa quebra, essa primeira rachadura pôde acontecer? E aqui a coisa começa a ficar bem complexa. Se tudo era perfeito, de onde veio a primeira mancha no universo? Como o mal sequer começou a existir? Para responder isso, a fonte apresenta um argumento que gira todo em torno do conceito de liberdade. Liberdade? Tem uma frase-chave no texto que é a base de tudo. Não pode existir amor onde não há liberdade. Não pode existir amor onde não há liberdade. A ideia que se desenvolve é que, sem a possibilidade de escolher o mal, o bem não seria uma escolha genuína, entende? As criaturas seriam, nas palavras do autor, escravas do bem. Robôs. Espera um pouco, vamos parar aqui. Então, o argumento central do livro é que a liberdade é um valor tão absoluto que até um criador perfeito teve que permitir a possibilidade de um desastre cósmico. Sim. Isso é um conceito fascinante e, honestamente, um pouco assustador. É um conceito radical. A conclusão do texto é que Deus não criou o mal diretamente. Ele criou a condição para o amor verdadeiro, a liberdade. E foi dessa liberdade que o mal pôde ser escolhido. E como isso aconteceu? A fonte nos leva para um cenário anterior à humanidade. Pensa numa sociedade de seres celestiais, anjos, que existia antes da Terra. E é nesse cenário que surge a figura de Lúcifer. Isso.
A fonte descreve ele, usando citações de Ezequiel, por exemplo, como um querubim da guarda, uma posição de altíssima honra. Ele é descrito como perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Perfeito, até que não era mais. O que o livro diz que aconteceu? Qual foi a motivação para essa mudança? O que o livro aponta, citando o profeta Isaías, foi orgulho. Um desejo de ser o centro das atenções, de ser adorado, de se colocar no lugar do Criador e ser semelhante ao Altíssimo. Uma ambição que nasceu de dentro dele. Exato. É interessante como esse sentimento, sabe? Essa ambição de ser o centro do universo soa tão familiar. A gente vê isso em pequena escala em relacionamentos tóxicos, em, líderes autoritários. Sem dúvida. O livro está traçando uma linha direta entre esse sentimento e a origem de todo o mal. É exatamente essa a proposta. Essa ambição pessoal de um ser se transforma, segundo o texto de Apocalipse 12, na guerra no céu. A primeira batalha. O capítulo estabelece claramente os protagonistas desse conflito. De um lado, Miguel, o arcanjo e seus anjos. Do outro, o dragão, que o texto identifica como Satanás, e os anjos que o seguiram. Certo. Entendi a origem. Mas isso me leva à pergunta que, imagino, todo mundo faz e eu tenho que colocar na mesa. Pode mandar. Se ele se rebelou, por que Deus simplesmente não o destruiu ali mesmo? Um estalar de dedos e... pronto. Problema resolvido. Teria poupado o universo de milênios de sofrimento. Essa é talvez a questão mais difícil, e a fonte oferece um raciocínio bem específico para ela. E qual é? A destruição imediata, segundo o livro, resolveria o problema, mas não há dúvida que ele plantou. Os outros seres celestiais poderiam passar a obedecer por medo, não por amor ou convicção. A suspeita de que talvez o anjo rebelde tivesse alguma razão poderia permanecer para sempre. Vou ter que insistir um pouco nisso. Ou pelo menos bancar o advogado do diabo aqui. Por favor. A fonte diz que a destruição imediata levaria a uma obediência baseada no medo. Mas não se poderia argumentar que deixar o sofrimento correr solto por milênios para provar um ponto parece ainda mais problemático? Sim, é uma objeção muito forte. O livro aborda isso? Ele não aborda diretamente como uma contra-argumentação, mas a lógica que ele apresenta tenta resolver. A ideia não era só provar um ponto, mas permitir que a verdadeira natureza do mal se revelasse por completo. Se revelasse como? Se o mal é, na sua essência, egoísmo e destruição, a única maneira de convencer um universo de seres livres sobre isso de forma definitiva seria deixar que as suas consequências fossem vistas. A destruição imediata seria um ato de poder. Permitir que o processo se desenrolasse seria, na visão da fonte, um ato de justiça e transparência. Para que no final, a rejeição ao mal fosse unânime e baseada na compreensão, não na força. Exatamente essa a lógica. Entendi. É difícil de digerir, mas entendi a lógica. E essa decisão de não destruir o mal imediatamente tem uma consequência direta para nós. Total. O palco da guerra muda de lugar. O conflito não termina no céu. Não. A fonte cita Apocalipse 12 de novo, que diz que o dragão foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E o texto aponta para Gênesis, capítulo 3. A famosa história de Adão e Eva. Isso. Aponta para essa história como o novo campo de batalha. E os pontos em disputa, segundo o livro, continuam os mesmos, adoração e obediência. E a primeira batalha aqui na Terra, ela não começa com, raios e trovões, né? Não, nada disso. É muito mais sutil. E a fonte dá uma atenção enorme para a estratégia usada. Que é o disfarce. Exato, a principal tática do inimigo, o disfarce. A serpente é descrita como astuta, e a primeira ação dela não é um ataque violento, uma afronta direta. É uma pergunta. Uma pergunta que já distorce a palavra de Deus. Sutilmente. A pergunta é:
É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que é uma distorção? A ordem era sobre uma árvore específica, não todas. Certo. E o autor do livro define essa tática como a ação de um diabo religioso. É um conceito muito forte. Um diabo religioso. Ele não nega abertamente a palavra de Deus, ele a usa, mas a torce para gerar desconfiança. É uma visão interessante. A oposição mais perigosa nem sempre é a negação aberta, mas a distorção sutil da verdade. Essa tática de distorção é incrivelmente moderna. Não é a negação total da realidade. É o que hoje a gente chama de gaslighting. Exatamente. É fazer alguém duvidar da própria percepção. O livro está dizendo que essa é a estratégia mais antiga que existe. Basicamente, sim. E o capítulo detalha essa progressão em 3 passos. Primeiro, gerar a dúvida com a pergunta distorcida. isso. Segundo, desviar o foco para um detalhe, que é o fruto, escondendo o que realmente estava em jogo, que era a confiança, a obediência. E o terceiro passo? É a mentira direta frontal. É certo que vocês não morrerão. Uma negação categórica da consequência. E sobre essa mentira específica, o livro faz uma conexão que eu achei bem surpreendente. A conexão com ideias como reencarnação ou a comunicação com os mortos? É uma afirmação enorme. O livro sugere que essa única mentira é a raiz filosófica de sistemas de crenças inteiros. Como ele justifica essa conexão? A justificativa que ele apresenta é que o centro da mentira, vocês não morrerão, é a ideia de que não existe uma consequência final e definitiva para a desobediência. A ideia de que a consciência sobrevive à morte de qualquer maneira, seja reencarnando ou existindo como um espírito, segundo a fonte, enfraquece a seriedade da escolha original. Se a morte não é o fim, como Deus alertou, mas só uma transição. Então a desobediência não foi tão grave assim. Exato. A fonte argumenta que essa mentira fundamental abre a porta para a crença de que a alma é imortal por si só, independentemente das escolhas, o que contradiz a ideia de que a vida depende da conexão com o Criador. Isso faz a gente voltar para a história da Sarah Edmondson. Essa ideia de distorção, de consequências que parecem distantes e reais. Sim. A fonte mencionou que ela e o namorado foram influenciados por um filme. O livro está traçando um paralelo aqui, que o mal mais perigoso nem sempre é um comando direto, mas uma normalização sutil da violência, uma distorção do que é certo e errado. Essa é exatamente a conexão que o capítulo nos convida a fazer. A batalha não é só teológica ou cósmica, é uma batalha pela percepção da realidade, que acontece todo dia. E como o capítulo fecha essa ideia? Ele amarra tudo. Existem 2 forças opostas no mundo, com mensagens claras e contraditórias. De um lado, a palavra de Deus e suas consequências. Do outro, a palavra do inimigo com a negação das consequências. E o prêmio é o coração e a mente humana. Exatamente. A afirmação final é que não há neutralidade. Todos estão envolvidos e precisam fazer uma escolha. É uma jornada em tanto para um único capítulo. A gente sai de um crime violento numa cidade pequena e a fonte nos leva até a origem de um conflito que, segundo ela, define o universo. Não é apresentado como mitologia antiga, mas como uma estrutura para entender o sofrimento hoje. E o capítulo funciona como uma abertura de peça de teatro, né? Totalmente. Ele estabelece os personagens, Deus, Satanás, a humanidade, e o cenário, o universo em conflito e o tema central que, imagino, vai ser explorado no resto do livro. Uma batalha pela lealdade. Uma batalha travada no campo da verdade contra o engano. Perfeito! O que nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. A fonte termina dizendo que todos devem tomar uma posição. Se a estratégia mais eficaz do mal não é a negação aberta, mas aquela distorção sutil da verdade, aquele "é verdade que Deus disse", aplicado a tudo, a questão que fica é, no nosso dia a dia, inundados de informação, de narrativas conflitantes, de vozes por todos os lados, como é que a gente aprende a distinguir a voz original do eco distorcido?